Entre os amigos de Donald Trump estão alguns dos homens mais ricos do mundo ligados às maiores empresas de tecnologia. Musk, já todos conhecemos muito bem, mas porque hoje é domingo, abrimos a revista e lá encontramos mais dois nomes que vale a pena fixar: Peter Thiel e Alex Karp. A Palantir publicou um manifesto que classifica culturas como regressivas e danosas. Essa empresa já fornece software de vigilância para meio mundo. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A Palantir nasceu na sequência do 11 de setembro para ajudar o governo norte-americano a analisar grandes volumes de informação e acabou por se transformar numa das empresas mais influentes do mundo no cruzamento entre dados, inteligência artificial e segurança nacional. É hoje uma empresa incontornável quando se fala de tecnologia ligada à defesa e à análise avançada de dados. A Palantir cresceu graças a contratos com agências de segurança e informação dos Estados Unidos da América, incluindo a CIA. Hoje, cada vez mais Estados estão dependentes dos serviços da Palantir e cria-se uma bola de neve que cresce com mais poder tecnológico, que faz crescer o poder económico e, por essa via, o poder político. A Palantir é uma das empresas mais importantes do mundo no domínio do software militar. Embora não fabrique armas, tanques ou aviões, pode ser vista como uma arma importante. Para conhecer melhor a empresa de Peter Thiel e Alex Karp, conversamos com a jornalista Catarina Maldonado Vasconcelos, que na revista do Expresso escreveu um texto em que se explica que empresa é esta. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Catarina Maldonado Vasconcelos. Para começo de conversa, vamos falar da empresa Palantir. Antes de irmos ver o que faz esta empresa, de onde vem o nome? Olha, vem do universo do Senhor dos Anéis. Os criadores, os fundadores da empresa foram ao universo de Tolkien, e a Palantir é uma espécie de uma esfera, uma pedra, que dá acesso a realidades distantes em que as pessoas podem observar o que está a acontecer, mas isso apresenta apenas fragmentos da realidade e, na verdade, do outro lado há um acesso, ou seja, um poder. Neste caso, a informação é poder, é bem personificado por esta Palantir. Ou seja, há a particularidade de esta bola, esta esfera, ser controlada por quem está do outro lado e poder induzir o observador em erro, e é o que acontece, por exemplo, quando o Pippin, que é um hobbit do Senhor dos Anéis, tira a Palantir a Gandalf, que está a dormir, e tenta observar, espreitar, porque quer espiar o que é que está do outro lado, e é exposto ao olhar de Sauron, que é o grande antagonista da história, é o grande vilão, e o vilão tem então à localização destas personagens. Portanto, é uma boa personificação do que está aqui. acontece na Nós Palantir. saímos do universo Tolkien e entramos na empresa exatamente para perceber o que é que ela faz. É uma empresa de software que no fundo congrega bases de dados, centenas, milhares de bases de dados que estão dispersas, e fornece uma informação muito menos compartimentalizada, ou seja, muito mais integrada, que fornece um sistema operacional de tomada de decisão. E, na verdade, tem uma origem benigna, porque inicialmente surge no contexto
pós 11 de setembro, pós atentados 11 de setembro, quando se concluiu que não havia muita informação, mas ela estava dispersa, estava muito compartimentalizada na CIA ou no FBI e não havia uma integração e, portanto, foi identificada esta necessidade pelos fundadores da PayPal que também usaram algum do know-how que tinham da PayPal para esta integração de dados, mas são dados, que dados é que são? É importante saber, são dados desde os fiscais, aos clínicos, a de políticas migratórias, agências de migração, clínicos, financeiros, telecomunicações, redes sociais, as próprias relações pessoais que as pessoas têm umas com as outras, movimentações e passa a estar armazenado em vasos comunicantes que passam a comunicar entre si, portanto... A vida de nós todos, a vida de cada um de nós, vista por uma empresa que depois trabalha os dados para os fornecer aos seus clientes, não é? Deixa-me perguntar-te se eles trabalham apenas para o governo dos Estados Unidos ou para todos os governos que estejam dispostos a pagar-lhes. Trabalham com governos, com forças armadas, com empresas, com serviços de saúde de todo o mundo. Não trabalham só com os Estados Unidos. Portanto, trabalham com o Reino Unido, trabalham com Israel, trabalham com a Ucrânia, trabalham com países da NATO, com França, Alemanha, Canadá, países do Golfo, apesar de estar a haver agora uma polémica em alguns países europeus, ou seja, nós vimos há 3 dias, por exemplo, a França anunciou que os seus serviços de informações vão deixar de contar com os serviços da Palantir, mas há um contrato que é de 2025, portanto isto ainda demorará a ser desintegrado. Também no Reino Unido está a haver uma oposição que levou a um grande debate parlamentar e o próprio Mayor de Londres já quer quebrar os contratos com a polícia metropolitana que tem com a Palantir, e isto é tudo uma questão também da autonomia, e na Alemanha está a haver também uma discussão neste sentido. No Reino Unido os contratos são muito centrados tanto nas Forças Armadas como também nos serviços de saúde, portanto há um acesso aos dados clínicos das pessoas antes mesmo deles serem tornados anónimos, portanto esta questão da privacidade, ela já não existe há muito tempo, mas esta é mesmo uma questão matéria maior muito sensível, porque são dados sensíveis. Exatamente. Eu estava na preparação e ao ler o teu texto que é publicado na revista e depois à procura de informação, percebi também que há uma espécie de manifesto, e tu falas disso, do Alex Karp e do seu livro, uma espécie de manifesto do que deve ser a Palantir. Há uma ideologia global associada a estes serviços? É interessante porque os líderes destas empresas, por muito tempo, assumiram uma espécie de neutralidade ou assumiram-se politicamente neutros. E a verdade é que os diretores executivos da Palantir já não fazem isso e têm assumido cada vez mais uma ideologia, sim, uma espécie de panfleto ideológico, e ao mesmo tempo que tentam advogar que os seus serviços não devem ser, a legalidade dos seus serviços não deve ser decidida por eles próprios, mas sim pelos governos que são democraticamente eleitos. Ou seja, ao mesmo tempo que tentam descartar responsabilidades, também fornecem uma espécie de ideologia. Por exemplo, o CEO Alex Karp, que é coautor, aliás, de um livro em que também expõe tudo isto, a República Tecnológica. Ele é conhecido por várias declarações bastante controversas, entre as quais de que a sua empresa também, sim, foi criada para matar pessoas. E publicou um manifesto no X para explicar em cerca de 20 pontos aquilo que também já explica na República Tecnológica, e que defende, entre muitas coisas, que a era da dissuasão nuclear acabou e agora existe uma era da dissuasão baseada na inteligência artificial, que existe uma superioridade absoluta do Ocidente face a outras culturas que são todas elas inteiras retrógradas, e defende este domínio do Ocidente não tanto baseado no pluralismo, e é esta parte que é mais preocupante. Ele já foi defensor do pluralismo, não é? No início. Sim, e depois o Alex exatamente, Karp mudou, não é?
sim, ele foi defensor e alinhado com os democratas, como o Joe Biden, e hoje cada vez mais assume que, por exemplo, a sua empresa é uma empresa anti-woke, uma empresa anti-progressista, porque nós muitas vezes associamos a inovação ao progresso, e nem sempre a inovação é progresso. Pode ser inovação e não ser o progresso. Mas Alex Karp defende que esta superioridade do Ocidente não advém ou da democracia, do pluralismo ou do Estado de Direito. Não é nada disso, mas advém de uma superioridade militar, da força mesmo, e da violência organizada. No fundo, o que ele faz é organizar a violência. O que a Palantir faz é organizar a violência. E já Portanto, lá vamos à parte em que eles ajudaram os Estados Unidos e Israel a bombardear o Irão. Falar também do outro fundador, o Peter Thiel, que é do círculo de amigos de Donald Trump. Assume que o poder das tecnológicas deve ser reforçado, substituir o poder democrático. Eles aqui parece que a certa altura já entendem que há mais poder nas próprias empresas tecnológicas do que nos governos democráticos, não? Sim, é quase um wishful thinking. Ou seja, na República Tecnológica, aquilo que Alex Karp defende é, ele insurge contra a oligarquia tecnológica, os homens da tech, mas não por serem oligarquia, é por não serem oligarquia o suficiente, ou seja, por não se Mas congregarem são cada numa vez mais, desde que ele Exato. escreveu o livro até agora, cada vez mais se aproximam de Trump, por exemplo, nos Estados Unidos. Sim, ou seja, por não se associarem o suficiente num objetivo de tomada de poder da supremacia tecnológica. E apesar do Peter Thiel e Alex Karp, na sua origem, terem ideologias diferentes, por exemplo, Peter Thiel é muito mais alinhado com uma visão conservadora, mas também religiosa. Tem várias teorias da conspiração, como a teoria do anticristo, que é curioso porque ele apresenta várias possibilidades do anticristo, entre eles a Greta Thunberg, por congregar toda a luta ativista, no fundo, porque é anticolonialista. Sim, eu estava a dizer que ele é amigo do círculo de amigos de Donald Trump, mas ele começa por ser verdadeiramente amigo de J.D. Vance, não é? Que tem uma coisa muito religiosa. Exatamente, e por isso tem também esta ligação mais pessoal com a Casa Branca, mas esta teoria do anticristo, em que elenca Greta Thunberg como possível anticristo por ser anticolonialista, a favor da Palestina, a favor da luta climática, no fundo ele define um anticristo quase que poderia ser o próprio Cristo, ou seja, é super controverso, mas eles são diferentes, Peter Thiel e Alex Karp. Há diferenças entre ambos, mas ambos defendem uma elite tecnológica de Silicon Valley, como aqueles que têm o dever de contribuir para a supremacia militar e tecnológica dos Estados Unidos, e não para criar mais uma app ou para criar o email gratuito, porque isso não tem particular funcionalidade na guerra civilizacional que eles preconizam. Portanto, tu estavas a falar há pouco, a propósito do Karp, estavas a falar há pouco das imensas frases que ele já disse e que obviamente fazem história porque são muito fortes. A propósito dele dizer que a empresa também ajuda a matar, não é? Basicamente estou citado de cor. A Palantir é uma arma, não? A Palantir é uma arma, mas nós temos que entender que hoje a arma moderna ou o sistema de armas moderno é muito diferente daquele só que dispara, não é? É tudo muito mais integrado e é um sistema de decisão, e estamos a falar de um sistema que integra moradas, movimentações, relações pessoais, situação financeira, comunicações, a própria presença digital, como estamos a ver nos Estados Unidos. Para entrar nos Estados Unidos muitas vezes é preciso ver agora as redes sociais, estamos mesmo numa era da vigilância, e isso faz com que isto pode ser usado no combate ao terrorismo, também pode ser utilizado para decidir se uma pessoa precisa de uma maca num hospital ou se precisa de uma cirurgia, e tudo isto se confunde, o que é extremamente perigoso. Mas também há outra coisa que é perigosa, que é quando há uma sistematização tão grande e uma congregação tão grande de informação, parece que dispomos toda a informação, e então a tomada de decisão humana é muito mais curta.
Ou seja, este período que é encurtado leva a que se tomem a mais erros, provavelmente. erros. Pegar nesse ponto, para falar do sistema de integração de dados, o Maven, que foi usado recentemente para identificar alvos militares no Irão, pergunto se há informação de ter sido o algoritmo da Palantir a enganar-se quando apontou uma escola feminina como alvo e onde morreram mais de 150 crianças. Olha, para já não há conclusões sobre isso. Segundo Donald Trump, há uma investigação a correr. De facto, a Palantir está comprometida com este projeto Maven, que é o sistema de inteligência artificial de alvos do Pentágono, do qual a Google, por consciência, se desvinculou em 2019, também por pressão da sua própria equipa. Não podemos afirmar hoje com certeza que foi informação errada fornecida pela Palantir que levou à morte daquelas mais de 150 meninas na escola no Irão, não é? Nos primeiros dias da guerra, ou no primeiro dia da guerra. O que nós podemos saber, e aquilo que a informação avançada por vários meios de comunicação incluindo e o New York jornais Times, avançaram, é que havia informação errada de que em bases de dados militares aquela escola estava definida como um alvo militar, portanto, como uma instalação militar. E essa informação terá entrado nesta cadeia de targeting, não é? Do projeto Maven, e a identificação de alvos foi acelerada. Se entraram outras fontes neste processo, nós não podemos afirmar, só uma investigação mais à frente pode determinar. Veremos. Com Trump no poder, é difícil que a investigação vá decorrer normalmente. Claro, e nós sabemos por várias organizações de direitos humanos que já têm vindo a defender a eliminação da Palantir, pelo menos destes contratos públicos da Palantir, que há várias atuações preocupantes, tanto em Gaza, no Líbano, porque também a Palantir está associada e tem contratos com as Forças de Defesa de Israel, e a atuação israelita na faixa de Gaza tem sido amplamente criticada, enfim, por não ter precisão, e cada vez mais os resultados são muito mais enaltecidos em detrimento dos procedimentos, ou seja, os procedimentos são acelerados e isso causa prejuízo de vidas humanas. Tu há pouco estavas a falar da Google que saiu do projeto Maven por uma questão porque foi pressionada pelos seus próprios funcionários, no entretanto já tomou decisões em sentido contrário noutras áreas, mas isto leva-me para a Anthropic, que está em conflito com o governo norte-americano por questões éticas. A Palantir aproveitou este conflito para ganhar mais espaço na Casa Branca e no Pentágono. As questões éticas existem na Palantir ou eles nem sequer querem discutir isso? Por acaso, a questão da Anthropic e esta polémica dá-nos alguma perspectiva, ou seja, nós conseguimos ver que há aqui dois modelos de compromisso com o Estado, enquanto que a Anthropic tem mais problemas de regulação ou quer criar alguns freios, não quer que a sua atuação seja completamente sem limites, a Palantir coloca todo o ónus e a responsabilidade nos governos. Portanto, se os governos nos contratam e acham o nosso produto bom e o nosso serviço bom, é assim que é definido. E, portanto, acho que a Anthropic é um bom exemplo porque põe em evidência essa dicotomia. A Palantir, em teoria e formalmente, tem regras. Portanto, tem uma preocupação ética e políticas de direitos humanos em teoria. Tem também mecanismos de controle, eles insistem muito nesta tecla, que tem mecanismos de controle para ver quem acedeu e para quem realizou determinadas ações, mas existe uma abertura total, e é isto que nós temos visto, é uma abertura total por parte destes líderes empresariais para ignorar as preocupações quando se colocam questões de contratos milionários ou quando entra em conflito com um cliente que é estratégico, como é o governo dos Estados Unidos. Portanto, é uma empresa quase unicamente focada nos lucros, e mesmo esta defesa que tem feito ideológica é completamente alinhada com o governo dos Estados Unidos. Portanto, nós
quase que ficamos aqui numa confusão daquilo que é o interesse comercial e o interesse nacional dos Estados Unidos. Um e isso, outro, um leva ao outro. um leva ao outro e ambos estão a confundir-se, e isso é bastante preocupante, porque acaba por isto confere uma legitimidade enorme a empresas destas e empresários como estes, que podem ter ideologia que serve os seus interesses. Portanto, aqui uma pescadinha de rabo na boca. Exatamente. Olhando para o trabalho que eles fazem para o ICE, há a informação de que há bairros inteiros que estão completamente sob vigilância, em que é possível saber em cada casa quem vive, o que faz, de onde veio, etc. Só esse trabalho que faz para o ICE não devia fazer com que governos democráticos tivessem... Aliás, está a acontecer, começamos a conversa por aí, já há vários governos europeus a porem em causa trabalharem com software desta empresa. E é curioso, porque estes governos europeus, quais são? Reino Unido, França, Alemanha, são governos que estão bastante ameaçados pela ascensão da extrema-direita, ou seja, que têm um receio legítimo de que nos próximos anos, seja ou o Reform UK, ou a AfD, ou o próprio Bardella à frente dos seus países, e portanto isto pode sim ser usado como uma ferramenta para a perseguição. Claro. Ou seja, pode perfeitamente ser a ferramenta para perseguir opositores, dissidentes, pessoas que consideram indesejáveis por terem uma filiação partidária X, ou por serem ativistas, e é lamentável, porque é uma ferramenta que pode perfeitamente ajudar a tomar decisões em outros aspectos das nossas vidas, como exatamente no NHS, no Sistema Nacional de Saúde britânico. Mas lá está, esse acesso a esta quantidade enorme de dados dá uma dependência estratégica, dá-nos uma dependência estratégica europeia face aos Estados Unidos. Os Estados Unidos conseguem concentrar uma grande quantidade de informação e um grande poder. Quando olhamos para esta Palantir e a defesa que faz da superioridade cultural do Ocidente, aquilo que está a representar essa civilização e o que eles estão a defender, e também com a extrema-direita a poder subir ao poder, como estavas a referir, em países muito, muito importantes, mais fortes da Europa, é a defesa dos imperialismos? É muito curioso, porque talvez a definição menos demagógica de fascismo seja a fusão de elites, tecnológicas, ideológicas e políticas. E este é o grande desejo e é o grande projeto da Alex Karp, sobretudo, e a defesa que fazem da primazia militar tecnológica dos Estados Unidos, e fazem isto de uma forma preocupante, usando a palavra Ocidente, que aqui é uma sinédoca, não é? Tomar a parte pelo todo ou todo pela parte de... É do Ocidente que estamos a falar, mas a maior parte das vezes são os interesses dos Estados Unidos de que eles estão a falar, e a Europa é vista, como também já tínhamos de resto visto na Estratégia de Segurança Nacional dos Estados Unidos, como a rule taker. E se a Europa não aceita ser rule taker, é vista quase como um membro hostil desta aliança. Portanto, tem que aceitar a tecnologia, tem que ser compradora de software, tem que aceitar eliminar a regulação, sendo que hoje uma das grandes ameaças à democracia é a falta de regulação. Claramente. E portanto, existe claramente um nacionalismo tecnológico que nasceu e que, sim, também é movido pela rivalidade ou pela competição com a China, mas que obriga a Europa a tomar decisões muito difíceis nos próximos tempos, porque a Europa é vista como o parceiro júnior dos Estados Unidos e não propriamente como o Ocidente, até porque as características que eles ressalvam no Ocidente como sendo benéficas e vantajosas e até superiores, não são o pluralismo. Voltamos a dizer, não é o pluralismo, não é a democracia, é sim a dissuasão pela força, porque o que eles defendem é os outros, não é? As outras culturas que vêm como retrógradas e atrasadas vão armar-se, porque não precisam dos freios da democracia, não precisam chegam lá mais focar.
em processos demorados e, portanto, mais depressa vão ter os meios para se armar e, portanto, nós temos que estar preparados. Portanto, é uma ideologia de guerra e cria uma moldura nova para a guerra, altera a guerra, não é só a forma como se faz política, mas também a forma como se faz a guerra. Para fecharmos a nossa conversa, perguntar se a Palantir é, na tua opinião, um protótipo de uma empresa em modelo bola de neve, no sentido que poder tecnológico dá mais poder político, que permite desenvolver mais poder tecnológico para ter mais poder político e vai crescendo desta forma. Sim, é mesmo isso. E quanto mais contratos públicos têm, mais know-how adquirem, mais se aperfeiçoam e mais tornam os Estados dependentes daquilo. Portanto, os governos quase que têm procedimentos que é difícil contornar e fazer de outra forma e, portanto, é mais custoso substituir os serviços da Palantir e a forma como os governos se organizam em termos de procedimentos. Portanto, há outra coisa que é também relevante, que é a rotatividade que tem havido entre funcionários da Palantir para entidades governamentais e de entidades governamentais para dentro da empresa, o que faz com que haja um acesso muito grande e eu volto a referir que confunde-se o interesse de uma empresa com o interesse nacional dos Estados Unidos e como nós somos os grandes aliados dos Estados Unidos, estamos também atrelados a esta aliança que é absolutamente preocupante em termos de segurança, de defesa e de democracia. Portanto, há uma confusão e corremos o risco do Estado se tornar tão dependente destas empresas e destes contratos que têm dificuldade em regular, ou seja, que a sua própria função fica cada vez mais difícil. Também pode ler na revista a entrevista em que Pedro Duarte, o presidente da Câmara do Porto, considera que será um sinal muito preocupante para a nossa democracia se o Chega ultrapassar o PSD. Preocupação manifestada na mesma semana em que uma sondagem mostrou o partido de Ventura em segundo, à frente do PSD em terceiro. A tradição varia de freguesia em freguesia, mas em todo o lado há união, voluntariado e entrega no ato de dar em nome de algo maior. Durante 3 dias mergulhamos na mordomia da ilha de São Miguel, as festas do Espírito Santo. A vida secreta da canela, história e virtudes de uma especiaria versátil que foi símbolo de poder durante séculos. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Caro gestor de conta, stop. Solicito crédito pessoal, stop. Máxima urgência, stop. Manuel, stop. Caro Manuel, stop. Agradeço o seu telegrama, stop. Por que não faz online, stop? Online, stop. Sim, stop. Na app Caixa Direta, stop. Caixa, stop. E aprovam rápido, stop. Mais rápido do que um telegrama, stop. É mais fácil andar para a frente quando confiamos no que está para trás. Peça o seu crédito pessoal na app Caixa Direta e receba a resposta em minutos. Caixa, 150 anos virados para o futuro. Caixa Geral de Depósitos S.A. registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.